Oi, gente. Vamos fazer mais um vídeo aqui para falar sobre achuras. Hoje eu estava falando com a Aline, ela estava com a dúvida de como aplicar achura. Existem dois tipos, duas formas de aplicar, né? Eu já tinha abordado isso em outro vídeo, no entanto, eu acho que ficou um pouco superficial. Eu vou abordar melhor dessa vez, levando em conta que a gente vai fazer a vista, tá? Como está aqui o meu lado. Esse lado, tá? Então, não só a achura de revestimento, mas a achura para preencher, vamos dizer, o aspecto do material, no caso da marcenaria. Então, vamos começar. Bom, inicialmente alguma coisa está me incomodando aqui, uma coisa que eu já devia ter feito, era a, a, a junta de dilatação do gesso. Então, deixa eu fazer aqui logo. Aqui, 3, colocar 3 centímetros, 5 centímetros na verdade de dilatação, mas o gesso tem 3, tá? Então, caso eu selecionar aqui e usar aqui, que é a mesma coisa. Bom, vou fazer uma coisa diferente aqui, que é espelhar isso aqui. Então, eu vou usar o mirror, pegar isso aqui, esse detalhe que eu já fiz, usar aqui como centro, responde de novo aqui, e aí a gente usa o chanfre para resolver aqui. A outra coisa é essa janela, já que eu vou aplicar a achura de parede, então eu vou fazer logo aqui essa janela que também ainda estou devendo aqui no desenho, tá? Então, puxar essa linha para cá para fazer o corte, e aqui eu vou usar o comando aparar mesmo, trim, ok? Eu falo às vezes aparar, às vezes trim, na minha cabeça é uma confusão, porque às vezes eu tenho que lidar com o AutoCAD em português, e o comando trim no AutoCAD em português é aparar. Então eu vou colocar aqui agora a esquadria, e aqui outra linha, tá? Vou usar aqui, em vez do ML, como eu já tinha mostrado, é simplesmente o comando offset de 6, tá? Então tá pronto. Vamos começar então. Veja só, a questão da achura se resolve da seguinte forma. Eu vou usar uma cor diferente aqui só para que vocês entendam melhor o que eu estou fazendo, tá? Não que minha achura vai ficar dessa cor, mas é só para destacar um pouco do que eu estou fazendo. Vou usar aqui uma cor 42 e vou aplicar uma achura quadrada aqui, né? Isso levando em conta que quem vai decidir o revestimento é vocês. Então, se alguém decidir por um revestimento quadrado, é mais rápido fazer com a achura, né, comum. E aqui a melhor opção é usar essa opção aqui, net, esse padrão net, tá? Clicou, define aqui, normalmente esse valor aqui é 1, que é a escala, então eu coloco logo como forma mais rápida de enxergar a achura 0.1, tá? Porque senão você não vai enxergar. Ó, apliquei, tá? É importante vocês entenderem que a achura ela depende dos limites do desenho, tá? Se por algum momento alguma linha do desenho não tiver bem fechado, por exemplo, né? Vou simular aqui, tá? Vou abrir um pouquinho de nada aqui, tá? Olha, de longe a gente não vê esse problema, né? Deixa eu ver se isso vai acontecer aqui, mas é comum ele vazar. Agora mesmo não vazou,
né? Agora mesmo não vazou, o AutoCAD não está encontrando, aliás, não está identificando a distância da abertura, mas algumas vezes acontece que quando a gente deixa uma abertura, aparecem umas marcações vermelhas ou a achura vaza para dentro do espaço que a gente não quer, tá? No entanto, aqui não está acontecendo, não sei exatamente qual é a tolerância que o AutoCAD tem em relação a essas aberturas. Então fica a dica de que quando a achura está vazando para dentro de um espaço que a gente não quer, então a gente tem que revisar os fechamentos, tá? Até mudou a cor aqui, né? Mas aí depois a gente mexe nisso. Olha só, então eu vou aplicar aqui a achura quadrada, tá? Aqui e aqui. E aí tem algumas coisas para a gente decidir, porque quando a gente aplica assim, eu vou selecionar agora a achura. Veja que quando a gente seleciona a achura, vai aparecer aqui os controles da achura, né? Que a gente pode editar, a gente pode mexer, a gente pode inclusive escolher outros padrões e aqui ele vai mudando conforme, né? Mas aí a gente quer esse net mesmo. Então, a escala 0.1 não quer dizer que ele está com 10 centímetros de largura, né? Essa escala não tem relação direta com o tamanho, né? Ela tem uma relação indireta. Então, para isso a gente precisa medir. E aí eu vou aumentar bastante o zoom aqui, né? Que é para a gente fazer essa medida. E a gente entende aqui, ó, que a medida desse revestimento, nesse caso, está 0,3172, né? Ou seja, está com pouco mais de 31 centímetros, né? Porque aqui eu deixei 4 casas decimais, porque quando a gente vai fazer esses cálculos, esses ajustes, quanto mais casas decimais nós tivermos, é melhor para fazer o ajuste, né? O escalonamento. Então, mas como fazer isso? Então aqui merece uma regra de 3, né? Aquela regra de 3 simples, onde a gente coloca, né, que se 0,1 para 0,1, para a escala de 0,1 nós temos 0,3172, então que escala eu preciso colocar para ter um tamanho de 0,30? Então nós precisamos fazer essa regra de 3 e o resultado eu já sei, porque eu uso muito essa achura, é que é uma escala aqui de 0,096, mais ou menos. Tem mais alguns números, mas esse aqui é suficiente, tá? Coloquei, ó, ele já diminuiu um pouco. E aí nós vamos medir de novo, ó. E aqui nós já temos 0,30. Então, beleza, as duas primeiras casas, né, da direita, que é o que importa, o 0,30, ele é o tamanho do revestimento. Então, está feito, ele está configurado para um revestimento de 0,30 de 30 centímetros por 30 centímetros. Caso alguém queira, por exemplo, 40 ou 45 ou 60, né, conforme o revestimento que está especificando, vai ter que fazer essa regra de 3 também para esse tamanho, né? Esse tamanho ele não contempla todas as dimensões, então você tem que ajustar pela escala, tá? Uma coisa que eu mostrei já e vou mostrar melhor agora é o seguinte, é como você identificar a paginação de piso, de onde vai ser assentada a primeira peça, né? No caso, a primeira pedra do revestimento. Então, isso se faz com esse botão aqui, Set Origem, né? Por exemplo, eu vou querer, estou indicando que a primeira peça seja alinhada aqui com o balcão e a parede do canto. Então, eu vou e clico aqui nesse canto. Veja que a minha achura ela se desloca para colocar uma pedra inteira aqui. E é claro que ela vai jogar o trincho considerando isso, essa sendo a origem. Então ela joga o trincho para cima e para o lado direito. Se eu quiser que a primeira peça fique do lado esquerdo ou do lado direito, então eu venho aqui e faço o mesmo procedimento para o lado oposto. Beleza, e aí ele joga o trincho para o lado contrário.
Mas se houvesse, vamos dizer, uma situação em que eu queira uma pedra inteira aqui e uma pedra inteira, porque veja que aqui ele tá, aqui vai ficar aparecendo, né, uma metade de uma e de outra, tá? Não estou dizendo que vocês vão fazer assim, mas vamos supor que eu quisesse fazer isso. Então eu tenho que apagar essa achura, eu teria que aplicar nesse caso uma achura aqui embaixo, finalizar a achura, tá? Para elas ficarem independentes, porque quando eu aplico uma e outra ao mesmo tempo, elas ficam unidas. Agora, ó, essa terminou e agora eu vou aplicar uma nova achura aqui em cima. Então veja que agora eu seleciono essa, mas essa não é selecionada. Então aqui eu posso, por exemplo, vou colocar, é claro, aquela bendita escala, tá? 0.096 e aqui também 0.096. Para isso a achura precisa estar selecionada, tá? Aqui eu posso escolher agora uma origem diferente. Veja o que aconteceu aqui em cima. Ele deixou a pedra toda inteirinha, né? Isso eu posso definir para o assentador de cerâmica que eu quero assim, né? Eu sou designer, eu tenho autonomia para dizer. Então aí ele vai se virar para fazer isso. E aqui eu posso também escolher a primeira pedra inteira aqui. Então fica bem mais interessante visualmente quando a gente define a paginação dessa forma, nesse caso em específico. E para isso eu até criei aqui já uma camada e um bloquinho, tá? Que eu chamei de assentamento, que é aquela setinha para a gente inserir, para indicar onde é que a gente vai informar ao assentador onde é que a gente vai querer o início do assentamento, tá? Então essa é a dica para trabalhar com a achura quadrada, né? Então pode-se usar a achura normal, o padrão NET. No entanto, conversando com algumas pessoas, elas... posso tirar aqui só um instante. Conversando com algumas pessoas, algumas delas queriam aplicar um revestimento retangular. E nesse caso, nós não temos essa opção aqui. Então, porque se a gente for para cá, a coisa mais próxima que a gente tem do retangular seria a do tijolinho, né, que é desencontrado, não serve, né? Nós temos e nós temos essa outra aqui, que na verdade tá, é bem grossa, né? Mas a gente não tem como dizer que a gente quer uma distância tal na horizontal e outra distância diferente na vertical. Aqui a distância que se você mexer na escala aqui e conseguir colocar o comprimento, a altura vai automático. Então é imprevisível quanto vai ser essa altura, né? Então essa daqui não serve muito a não ser para uma ilustração rápida. Nesse caso, aí a gente volta para o primeiro caso, que é desenhar a achura a partir de uma linha comum, tá? E aí nesse caso a gente precisa fazer uma linha mesmo, tá? E aí eu vou fazer aqui uma linha central aqui, como se fosse a primeira linha de assentamento, tá? E aí essa primeira linha ela vai regir os offset para cima, tanto para cima quanto para baixo, tá? Eu estou definindo que o meu ponto principal, o meu começo do assentamento vai ser aqui. Então coloquei uma linha sobreposta aqui, que é claro que eu vou ter que resolver depois, tá? Então eu vou agora usar o offset para vamos supor que eu queira um assentamento de 60 por 40, né? Então eu vou usar aqui um offset primeiramente de 40 centímetros, né, para cima, e 40 centímetros para baixo, tá? Nesse momento eu agora eu estou arriscando, né, a apagar alguma coisa que eu não queira da minha vista. E nesse momento é importante a gente proteger as camadas que estão envolvidas, né? No momento eu quero mexer só na camada de achura, que é essa linha aqui, laranjinha.
Então eu vou travar aqui, ó, todas as minhas camadas de paredes e mobílias, tá? Vou travar de esquadrias também. Olha, quando eu faço isso, a minha camada ela fica protegida, eu não posso nem sequer apagar. Então desse jeito eu posso trabalhar em paz. E aí agora eu vou colocar uma linha aqui, daqui para cá, tá? E essa linha é a que eu vou fazer o offset agora do comprimento do revestimento. Eu falei 60, né? Então eu vou colocar 0,6 aqui para cá, aqui e aqui. Bom, agora eu preciso limpar, né? Por exemplo, o revestimento ele tem que estar por trás da minha marcenaria e dos meus objetos. Então, aí é um trabalho que eu vou ter que fazer realmente com o trim, sair aparando aqui todos os pedacinhos, tá? Que não devem aparecer. Ó, então, posso usar aqui o trim, inclusive em massa, né? Aqui, ó. Aqui embaixo ele também não vai aparecer, né? E aí é mais chato, porque envolve um certo cuidado na questão de... E não tenho também medo de fazer isso não, ó. Ele está tentando apagar aqui uma camada que eu esqueci de travar, de proteger, que é a de projeções. Então deixa eu proteger aqui antes que aconteça o indesejado, né? Ó, tô apagando, tem que apagar até aqui também, que é a parte da caixaria, né? E aqui que é a parte do gesso, ó. Apaguei tudo. Bom, agora eu vou apagar. Bom, eu antes aparei, né? Agora eu vou apagar o que eu não consigo remover com o comando aparar, tá? Então vocês vão ver que tem umas linhas que não apagam com aparar porque elas perdem os pré-requisitos, vamos dizer assim, para você usar o comando trim. Então, aí a gente usa o apagar mesmo, tá? Aqui usar uma cerca daqui para cá. E aí tem que usar bastante o zoom, né? Vou apagar essa aqui do canto, que ela não faz sentido. Aqui. E aqui também. Tá? Vocês já devem ter visto que é bem chatinho fazer com o comando offset, né? Aqui no meu ficou ainda mais complicado porque eu tenho ó, isso aqui não pode aqui, tá? Na verdade, eu tenho que priorizar essas linhas. Se essas linhas são sobrepostas, então essa linha só aparece aqui, na verdade, né? Se essas linhas se sobrepõem, eu tenho que priorizar a que está no primeiro plano. Nesse caso é a linha da bancada. A mesma coisa aqui, ó. Vou apagar isso aqui e deixar só esse pedacinho aqui. Ainda tem uma coisinha aqui, pronto. E outra aqui também. Olha, é isso, tá? Tem que fazer, se for optar por um revestimento retangular, o trabalho é esse, né? Da gente, aqui também, que aqui é bancada. O trabalho é esse, né? De fazer a achura, as linhas que seriam correspondentes ao rejunte do revestimento, somente nas partes vazadas, né? Ou seja, de parede, né? O que corresponde à parede. Então, é isso aí. Nesse caso, precisa-se também, né? Caso seja uma planta de paginação, caso seja uma planta de paginação que não é, tá? Aí a gente pode criar o íconezinho de mostrar como é o sentido, a primeira peça a ser assentada na parede, certo? Tirando isso, nós temos aqui a situação de fazer a achura, tá? Eu terminei, ó, não protegendo direito a minha camada de projeções e
Só notei quando já tinha cortado, né? Mas veja que mesmo assim, qualquer momento eu posso restaurar a ordem da coisa, né? Aqui não, aqui eu vou apagar e vou fazer um comando mirror aqui. Isso aqui serve para ilustrar quando a gente esquece, né, de travar, de proteger as camadas que a gente não queria mexer. Agora eu quero mostrar a vocês como fazer esse tipo de achura aqui, ó, tá? A achura da... eu vou mudar agora a cor da achura que eu estava usando. Hoje eu vou colocar um cinza, né? Para não ficar tão chamativo, que a gente já finalizou essa parte. Apesar de que eu preciso sempre aqui, é sempre bom a gente aplicar uma textura sólida nas paredes, tá? Aqui. E é esse tipo de textura sólida que vai servir para a gente fazer a textura, a aparência dos objetos, tá? Isso eu vou abordar no próximo vídeo.